Oi gente, como é que vocês estão? Eu sou a Tharis Ottino e hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre as minhas leituras mais recentes. No meu vídeo anterior de leituras, eu esqueci de mencionar o Sua Voz Dentro de Mim, da Emma Forrest, olha só, que foi um dos melhores livros que eu li esse ano. Talvez seja porque eu já tenho um vídeo sobre ele, que eu vou deixar o card aqui em cima pra vocês verem. Foi um livro que realmente me marcou, um livro pesado, um livro de memórias em que ela realmente se despe pro leitor, assim, e eu amei. Eu também falhei, né, e não comentei sobre o A Princesinha, da Frances Burnett, naquele vídeo. Já li faz um tempinho. Ele conta a história da Sarah, uma menina muito rica, muito privilegiada, que vive com um pai na Índia. E por conta dos negócios desse pai, eles acabam indo pra Londres, onde a Sarah fica num internato de meninas. E o pai vai resolver a vida dele com o trabalho e tal. E o pai da Sarah acaba morrendo. Então ela, que antes tinha tudo nesse internato, né, e era super querida pelas outras alunas, acaba tendo que virar uma empregada para poder custear a estadia dela lá e tudo o que a diretora, que é uma bruxa má de conto de fada, né, tinha gasto com ela. E eu comentei na minha Bookshelf Tour que eu não gostei muito da Sarah, porque na verdade eu não achei ela verossímil, assim. Eu sei que talvez seja pedir demais que um livro dessa época e tal, e feito pra crianças, seja verossímil, mas eu me incomodei com o fato de que a Sarah fica muito forte quando recebe a notícia da morte do pai, sabe? Não age como uma criança, ela não responde às provocações, assim, é muito madura e tal. E eu também me irritei, gente, porque eu amo muito o filme, né, da Sessão da Tarde, sabe? Em que a gente vê a Sarah realmente sendo uma criança, né? Ela recebe a notícia da morte do pai, ela chora pra caramba, porque é o que se espera de alguém da idade dela. E além disso, o que me incomodou muito foi a relação dela com a Beck. A Beck é uma menina que já era empregada, né, nesse internato e acaba convivendo com a Sarah. No livro, ela é praticamente uma dama de companhia da Sarah. A Sarah, inclusive, permite que ela continue chamando ela de senhorita Sarah, sabe? Enquanto no filme, as duas se tratam como irmãs. A Sarah vira pra ela e fala, você é minha irmã. Eu quis muito ler esse livro porque é o livro favorito do Caio Fernando Abreu. Eu descobri isso lendo Pequenas Epifanias. Mas infelizmente não me provocou o mesmo efeito. Fico com o filme. E aí eu li A Louca da Casa, da Rosa Monteiro, que é um livro delicioso de ser lido, gente. Eu confesso pra vocês que no início eu tinha achado a escrita da Rosa meio pomposa. Eu tenho uma coisa dentro de mim que é o radar da pedância, que ele às vezes apita, entendeu? Ele apita às vezes quando eu tô vendo um vídeo no YouTube ou quando eu tô lendo, mas eu fui me acostumando e aí acabei gostando bastante do livro. Nesse livro, gente, ela vai falar sobre a escrita, vai falar sobre vários escritores, vai falar sobre a relação que ela tem, né, com o ato de escrever e vai contar algumas histórias da vida dela que a gente não fica sabendo se são reais ou não, né? Aqui mesmo no final, ela diz o seguinte: tudo que conto nesse livro sobre outros livros ou outras pessoas é verdade, mas receio que não posso garantir o mesmo sobre o que se refere à minha própria vida, porque toda autobiografia é ficcional e toda ficção autobiográfica, como dizia Barthes. Então você fica sem saber, né? E ela aqui vai contar pra gente um caos, né, de uma fé que ela teve com um astro famoso do cinema, e ela vai contar de 3 jeitos diferentes, realmente fazendo uma brincadeira, né? Fica aquele jogo, aconteceu, não aconteceu, o que é real. Mas o que eu realmente adorei nesse livro foi o modo como ela não poupa ninguém. Não interessa se é um autor aclamado, se é um autor clássico, ela vai criticar o cara e ponto final. Sem papas na língua, ela fala mesmo, e eu achei isso o máximo. Porque não é porque um autor é clássico ou aclamado que a gente não pode colocar na mesa para debate ou realmente criticar as atitudes dele enquanto pessoa. E ela fala da obra também, né? Ela fala que não gostou de como o Capote terminou a sangue frio. Ela diz que pra ela Ulisses é meramente um artefato modernista, que interessa a ela apenas nessa visão, assim. E ela não para, ela critica o Zola, critica o Goethe, é assim que fala? Não sei.
critica o Calvino. Ela disse que leu os diários do Calvino e achou ele muito do enjoado, e eu ri demais nessa parte, gente. Me perdoe, mas eu ri muito. E a louca da casa do título é a imaginação, né? Então ela analisa muito o que acontece, qual que é a mágica que acontece para o escritor ter aquela ideia ou para a história acabar levando ele para aquele desfecho. Ela fala do Tolstói, inclusive, que eu tô lendo na Karenina agora, vou mostrar ele no final desse vídeo pra vocês. E ela diz que ele era um energúmeno machista e que ele pretendia, sei lá, criticar o adultério das mulheres que traíam os homens, blá blá blá. E acabou que foi por um outro rumo porque, né, a mágica ali fez com que ele escrevesse de outra maneira. Mas sem dúvida, gente, um dos capítulos mais interessantes desse livro pra mim foi o que ela discorre sobre ser mulher e escritora e também sobre o jornalismo, né? Sobre qual é a relação dela com a área dela. E aí ela cita uma frase dita por ela, né, que ficou famosa, que eu vou ler pra vocês agora. Quando uma mulher escreve um romance protagonizado por uma mulher, todo mundo considera que está falando das mulheres. Mas se um homem escreve um romance protagonizado por um homem, todo mundo considera que está falando do gênero humano. E eu não consigo pensar numa verdade maior do que essa. E ela vai falar sobre feminismo e vai falar também que ela se irrita demais quando perguntam pra ela se ela prefere o jornalismo ou a literatura. E aí, inclusive, acho que em outro capítulo ela vai dizer que pra ela jornalismo é trabalho e escrita é uma coisa que ela faz com prazer, assim. E eu me identifiquei demais com isso. Então esse é um livro que eu recomendo demais pra quem ama ler, pra quem ama livros, pra quem tem curiosidade sobre os babados e as tretas e os bastidores do mundo dos escritores, do mundo da literatura, pra quem quer ver esses escritores de uma forma mais humana e menos mítica. E é claro, pra quem quer escrever, né? Pra romancistas em formação ou que já publicaram, que já escrevem, mas que querem se deliciar aqui, sabendo como que é o processo criativo da Rosa, como que ela vê, né, a escrita e a figura do escritor também. E aí eu li essa graça de livro, gente, que é A Bolsa Amarela, da Lígia Bojunga, que é um livro infantil, né, então foi bem propício porque eu li em outubro, no mês das crianças. Fazia muito tempo que eu queria ler um livro da Lígia, mas acabava adiando. E agora eu realmente quero ler outras coisas dela porque eu gostei demais. Eu achei genial o modo como ela escreveu essa história. Aqui ela conta pra gente sobre a Raquel, que é uma garota que ganha uma bolsa amarela, velha, de uma tia, se eu não me engano, e ela acaba por esconder as 3 grandes vontades que ela tem, né, que são ser escritora, ter nascido menino e ser gente grande. Então essas são as 3 vontades da Raquel, e essas vontades ela vai falando pra gente que elas vão crescendo dentro da bolsa, ou vão emagrecendo, vão crescendo, conforme ela vai vivendo a vida dela. Eu me identifiquei demais com a Raquel, gente. A Raquel desse livro sou eu quando criança, que era muito imaginativa, vivia escrevendo, vivia inventando história, tendo um amigo imaginário e muito questionadora, né? Até hoje eu sou. Mas eu era muito questionadora, muito de pensar por que adulto pode tudo e criança não pode nada, como assim? E a Raquel tem muito, né, essa personalidade, e é muito interessante ver o modo como ela vai crescendo no decorrer da história, assim. Porque a gente esconde também as nossas vontades dentro de bolsas amarelas, né? Eu falei isso no vídeo com a Paty, e é muito verdade. Então esse é um livro que eu recomendo para todas as idades. Vou deixar aqui no box de informações um vídeo maravilhoso da Ju Spor sobre a bolsa amarela. E, gente, leiam, sabe? É muito genial, e eu acho que a gente tem que valorizar a Lígia Bojunga, que é uma escritora tão premiada, que tem uma obra tão grande, né? Com certeza vou ler outras coisas dela. E aí, gente, eu li Mary Poppins, da P.L. Travers. Gente, eu amei esse livro. Muito, muito, muito. Eu sei que tem muita gente que tem ressalvas em relação a ele por conta da própria protagonista, né? Porque a Mary Poppins é realmente chata. Ela é chata. Ela é grossa. Mas assim, eu tô rindo porque ela é num nível de chatice que é aquela coisa meio, sei lá, Sheldon de Big Bang Theory, alguma coisa assim, que é tão chata, mas que chega a ser engraçada por conta da chatice dela. Enfim, eu adorei ler esse livro. Pra mim o mais importante não é nem a Mary Poppins, né, que é essa babá mágica, mas os personagens que vão aparecendo na vida dela e na vida das crianças que ela cuida são muito interessantes.
tem um capítulo aqui que é sobre o Andrew, que é um cachorro de uma vizinha dele, se eu não me engano. Ele é todo almofadinha, engomadinho, e ele acaba fazendo amizade com um cão de rua, e a mulher fica doida porque, como assim, o meu filhinho, meu cachorrinho, todo criado com carinho e dentro de casa e blá blá blá, vai se meter com esse cão da rua. Gente, é muito engraçado de ler. Muito engraçado de ler. E é engraçado o modo como as expectativas funcionam, né? Porque de tanto ver as pessoas falando que a Mary Poppins era insuportável, eu soube ver a personagem com bom humor, assim. Eu achei graça das peripécias dela. E eu também fiquei pensando, não sei se é muita viagem na minha cabeça, mas eu fiquei pensando que a Mary Poppins, desde o início, ela diz que vai ficar com eles um tempo e vai embora. Todo mundo sabe disso. E aqui, cá com os meus botões, eu fiquei imaginando se ela não é dessa maneira, justamente porque ela vai embora e ela não quer deixar as crianças muito tristes com a partida dela, né? Porque mesmo sendo desse jeito, toda ríspida, né, toda seca, as crianças já morrem de saudade dela quando ela vai embora. Isso não é um spoiler, né, porque é meio óbvio. Uma babá mágica aparece na sua vida, se ela for embora, você vai ficar meio chateado. E imagine se ela fosse um doce de pessoa. Essas crianças iam estar traumatizadas até hoje, sei lá. Posso estar defendendo demais a Mary Poppins, eu costumo fazer isso, eu sou meio advogada de alguns personagens. Mas eu realmente amei o livro e eu realmente recomendo. Não liga pra isso, sabe? Se a Mary Poppins te irritar, foca nos causos que vão acontecer, nas coisas incríveis que vão acontecer enquanto ela estiver com essa família. E se divirta, porque é um livro realmente divertido e que aquece seu coração em alguns momentos. E aí vamos ao que eu estou lendo. Estou lendo o Ariel, da Sylvia Plath, que são as poesias dela, né? Nessa edição que ela é restaurada e bilíngue, porque a primeira edição de Ariel que saiu foi um compilado feito pelo marido dela. Ele tirou ali algumas poesias que eram meio relacionadas a ele, porque ele traiu a Sylvia, né? Ela descobriu e fez algumas poesias que ele considerou, né, ofensivas à sua pessoa. Então ele mudou tudo, fez uma bagunça. E aqui a gente tem as poesias do modo como ela gostaria que o livro tivesse sido publicado. Eu não sei quanto a vocês, gente, mas ler essa mulher pra mim nunca é prazeroso, sabe? Porque a poesia dela é cortante, dilacerante mesmo e desconcertante, principalmente. Então, não sei, me faz muito mal ler o que ela escreve. Não tô dizendo que não é bom, é maravilhoso, é incrível. É uma coisa que... diferente, sabe? Uma coisa que eu nunca tinha lido igual, assim. Mas mexe demais comigo. Eu vou terminar e depois conto pra vocês o veredito oficial, mas... é difícil. E aí eu tô lendo Ana Karenina, do Tolstói, nessa edição maravilhosa e pesada, desconfortabilíssima de ler. Mas a gente faz o quê, né? É gostoso também ler um calhamaço desse que dói a mão, mas é difícil de achar uma posição. Vou contar pra vocês, aqui, cá entre nós, que eu estava muito intimidada, porque eu já li clássicos, obviamente, mas nunca tinha lido um clássico, né, tão tijolo. E aí eu fiquei pensando, ai meu Deus do céu, como farei? Vai ser truncado, blá blá blá. Gente, é muito gostoso de ler. A narrativa é muito fluida. E a história é assim... você precisa ler, entendeu? Você precisa saber o que vai acontecer. É altamente devorável esse livro. Então é tudo isso que eu li e que eu estou lendo. Espero que vocês tenham gostado. Me contem nos comentários se vocês já leram alguns desses livros ou se tem interesse neles. Deem um like no vídeo pra mim, por favor. Curtam a fanpage do canal lá no Facebook. Eu atingi 700 likes, né? Recentemente, fiquei muito feliz. E é isso, gente. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo.